programa Entre Linhas novamente é dedicado à saúde e o nosso tema de hoje é o aparelho digestivo, a obesidade e as cirurgias bariátricas. E o nosso convidado é o Dr. João Paulo Lemos, especialista na cirurgia do aparelho digestivo, que nos explica a importância desse complexo sistema do nosso organismo. Ele fala quais são as principais doenças do sistema digestivo, os sintomas e os modos de evitá-las. Fala sobre os tratamentos, a alimentação, estresse e outros fatores como a diabetes. Também fala sobre a questão dos impactos cirúrgicos no metabolismo e outros assuntos relacionados ao tema. A partir de agora você confere o programa Entre Linhas, especial Aparelho Digestivo. Olá, bem-vindos a mais um programa Entre Linhas. Está no ar o seu programa, a sua revista de entretenimento, e hoje voltamos a falar de saúde. Hoje nós vamos conversar com o Dr. João Paulo Lemos, médico cirurgião e especialista em aparelho digestivo, cirurgia bariátrica e metabólica. Bariátrica. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Juninho. Muito obrigado, viu, pela oportunidade de estar aqui contigo. Eu fui precedido aqui por grandes nomes aí da medicina, né? O Antônio Bahia, o Dr. Giovanni, o Dr. Sérgio. Dr. Gerson Lopes. Vitor. Então, assim, fico muito feliz pelo convite, tá? Obrigado. Nenhum que esteja acima de você, afinal de contas, a sua especialidade é a questão do aparelho digestivo e operações para redução do estômago. Exatamente. A nossa área é a área do aparelho digestivo, né? A formação do cirurgião do aparelho digestivo, ele inicialmente faz uma residência de cirurgia geral e depois ele foca e fica específico na área do aparelho digestivo. Então, doenças das mais variadas que acometem o esôfago, o estômago, o fígado, o pâncreas, intestino e etc., são doenças da nossa área. O aparelho digestivo ele é muito grande, né? Ele começa pela boca? Sim, começa pela boca e vai até o ânus. Então, eu já comecei a dizer aqui, da boca para o esôfago, para o estômago, o nosso intestino, em média, é bastante variável o tamanho, mas gira em torno de 4 a 8 metros de comprimento o intestino adulto. Além das glândulas que são anexas ao aparelho digestivo, que é o fígado, né, e o pâncreas, que são dois órgãos que têm cirurgias bastante desafiadoras. Qual é a função do aparelho digestivo? Qual é a finalidade? Qual é a importância? O aparelho digestivo ele é extremamente importante, né? Tudo que nós nos alimentamos, ele é processado, todo o alimento que a gente come é processado no aparelho digestivo, onde a gente faz todo o processo de digestão e mais no final do aparelho digestivo, na absorção daqueles nutrientes que são extremamente importantes para a gente. Então, desde vitaminas, proteínas, lipídios, carboidratos, todos esses elementos que são fundamentais para a constituição dos ossos, dos músculos, para o bom funcionamento dos rins, do pulmão, do coração, é absorvido pelo nosso aparelho digestivo. Então, é fundamental que ele esteja funcionando bem para que nós, de fato, tenhamos saúde. Nós vamos abordar a questão da saúde, mas não tem como falar de saúde sem falar das doenças. Sim. Né? Acidez no estômago. Sim. O estômago nosso, a gente brinca bastante, né, no consultório, que o estômago ele se parece muito com uma grande fornalha. Um grande forno de siderúrgica, né, para quem é de Sete Lagoas entender bem. O nosso estômago é completamente isolado, Juninho, do aparelho digestivo. No esôfago, na porta de entrada, ele tem uma grande válvula, assim como tem uma válvula também na sua porta de saída para o intestino. Por quê? Não existe nada no nosso corpo que consiga resistir à acidez que a gente tem dentro do estômago. É um pH extremamente baixo, em torno de 2, e que consegue queimar e machucar a mucosa do esôfago, do intestino ou qualquer outro tecido que tenha contato com esse tipo de secreção. Então a acidez ela é fisiológica. O grande problema é quando esse ácido do estômago ele extrapola os limites do estômago e aí sim começa a provocar problemas, seja no esôfago, seja no intestino. Eu perguntei a acidez porque ela repercute em uma série de outros problemas, afta, refluxo, sim. Tudo é oriundo da acidez. A afta nada mais é que uma lesão do tecido da nossa cavidade oral que não resiste, mais uma vez dizendo, à acidez que é enorme no nosso suco gástrico. Então seria também um grande sinal, porque se já chegou na boca, a afta pode ser um grande indicador de que existe problema no estômago. Perfeito, né? Essa válvula que isola o estômago da parte mais alta do nosso aparelho digestivo, quando ela funciona mal, o ácido consegue atingir não só a boca provocando afta, mas antes ainda da boca. As cordas vocais dando tosse, rouquidão,
até falta de ar em alguns casos mais graves, pode provocar asma em alguns pacientes, além da doença do refluxo gastroesofágico, né, com lesões da mucosa do esôfago que são bastante comuns no nosso consultório. O refluxo, o que seria o refluxo? Muito se fala hoje em refluxo, né, questão da alimentação, o que Exato. seria, o que causa e como evitar o refluxo? O refluxo como doença, Juninho, a gente tem um refluxo fisiológico, que acontece de forma fisiológica e que não necessariamente significa doença, não precisa de tratamento. Esse refluxo, normalmente, ele é assintomático, a gente nem percebe que ele está ocorrendo. Normalmente, ele ocorre, esse refluxo normal, depois da nossa alimentação. Então, quando a gente enche o estômago, depois de um almoço, depois de um jantar, depois de um churrasco, etc., normalmente a gente tem refluxo. O que é o refluxo? É a volta do... É a volta do suco gástrico, extremamente ácido, através dessa válvula que isola o estômago do esôfago, da parte mais alta do nosso aparelho digestivo. Ele deveria ficar lá, né? Exatamente. Então, quando esse refluxo ele se torna muito intenso e por tempo prolongado, ele se torna uma doença, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Nessa doença, sim, a gente tem essa válvula que isola o estômago do esôfago funcionando completamente mal. Ela se abre quando não deveria se abrir, o tônus dessa válvula é muito baixo, então mesmo quando a gente não está alimentando, a gente experimenta episódios de refluxo, e aí sim, isso vai gerar doença, vai gerar sintomas, que são principalmente dor no peito, acidez que sobe desde a barriga até a garganta, e uma sensação de que tem um líquido voltando na boca, que a gente chama de regurgitação. O próprio nome diz ácido, provavelmente porque agride, né? E nós falamos aí a questão da afta, do refluxo, que eu imagino que seja a saída. Agora, a questão da úlcera, que já é lá embaixo. Sim. A úlcera é uma história muito interessante na medicina, a úlcera, porque até pouquíssimo tempo atrás, nós estamos dizendo de década de 80, início da década de 90, era uma das cirurgias mais realizadas pelo cirurgião do aparelho digestivo, era a cirurgia da úlcera gástrica. Isso praticamente foi extinto, acabou a necessidade de se tratar cirurgicamente a úlcera. São raríssimos casos em que a úlcera perfura que nós operamos. A úlcera, de uma forma geral, hoje é tratada com medicação, porque a gente descobriu, na verdade, que quem provoca a úlcera é uma bactéria chamada H. pylori, que é uma bactéria extremamente comum na nossa população. A gente pega essa bactéria na água, nos alimentos mais frescos, e está presente em 60% da população. É uma bactéria que ela é capaz de destruir aquilo que faz com que o estômago resista à acidez. Como essa defesa do estômago é destruída pela bactéria, o ácido vai atacar a parede do estômago e formar uma úlcera nesse estômago. O grande vilão é o ácido. É o ácido. Quando é comportado no lugar certo. Exatamente. O ácido, como todos nós sabemos, em qualquer superfície, em qualquer substância, ele é extremamente corrosivo, né? E capaz realmente de destruir tecidos que não estão preparados. Agora, antes de passar para a parte boa, não tem como não falar da doença sem falar do câncer. Ainda mais no aparelho digestivo, que vai da boca. Tem câncer de boca, né? Tem sim, Juninho. Os cânceres do aparelho digestivo, infelizmente, eles são extremamente comuns, né? O câncer do intestino é muito comum, é dos principais cânceres da população brasileira. Câncer de boca, de língua, câncer do esôfago, do estômago. Todos os segmentos do intestino e do aparelho digestivo como um todo podem gerar câncer e pode ter repercussão muito séria para a saúde dos pacientes. Existe algum procedimento para se evitar o câncer? Porque tem a questão genética, sim, né, da predisposição, mas tem também alguns atos que eu imagino que o excesso de ácido deve provocar o câncer. Sim. Existe uma série de alterações que podem levar assim, ao câncer do aparelho digestivo, a depender de qual segmento a gente está conversando. O ácido, especificamente, na doença do refluxo, que a gente acabou de conversar, ele é capaz de, à medida que o tempo passa e essa inflamação sobre o esôfago se processa, de gerar sim um câncer chamado adenocarcinoma nesse esôfago que está sendo queimado cronicamente por esse ácido do estômago. Do estômago, existe hoje a questão de até se arrancar parte do estômago, ou seja, o câncer do estômago, igual, por ser um dos mais comuns, a gente tem até conhecimento que existe remediação. Agora já o do pâncreas, por exemplo, já é um câncer mais agressivo. Sim. O grande detalhe é na rapidez com que se faz o diagnóstico. Quanto mais rápido, quanto mais precoce a gente diagnostica um tumor, mais fácil e melhor o prognóstico dos pacientes tratados pela gente.
Quando a gente pega um tumor muito avançado ainda, mesmo hoje, com toda a evolução da medicina, a evolução das técnicas cirúrgicas, dos medicamentos que são usados em quimioterapia, a gente ainda falha muito com cânceres que são considerados avançados. O grande problema do câncer de pâncreas é que é extremamente difícil de você fazer diagnóstico nas fases mais precoces. É um câncer que, quando ele está muito pequeno, ele não dá sintoma. O paciente não sente dor, não sente má digestão, não sente absolutamente nada. Então, quando ele dá o primeiro sinal dele, normalmente ele já está grande, num estágio bastante avançado, inclusive já acometendo outras estruturas, né? Ou seja, já extrapolando os limites do pâncreas. É um tumor muito agressivo e realmente com um prognóstico muito ruim. Pegando a sua deixa, então, até para fecharmos esse bloco, começarmos a falar de coisas boas, sim, mas nós falamos no início da afta. E assim como a afta, qualquer variação do organismo, qualquer sinal atípico, por menor que seja, já é um condicionamento se procurar um médico. Com certeza, com certeza. A gente tem que ficar muito atento. A afta, inclusive, é uma coisa extremamente importante. Você falou agora de câncer de boca. Todo câncer de boca, câncer de língua, ele começa com uma afta. Então, uma afta que pode ser uma coisa extremamente simples e comum na nossa vida, a gente, em alguns casos, tem que ter bastante cuidado. Quando que a gente se preocupa? Aquela afta que não cicatriza. Aquela afta que a gente fica durante pelo menos 15 dias com aquela afta e ela não cicatriza. Essa afta, ela precisa ser avaliada. Ou por um cirurgião do cabeça e pescoço, que hoje existe uma especialidade específica para isso, ou mesmo o dentista, para poder fazer um tratamento e, às vezes, biópsia dessa lesão para confirmar se ela, de fato, é uma afta benigna ou se ela é um câncer que está se iniciando ali na cavidade oral. Bom, já falamos das principais doenças do sistema digestivo, agora vamos falar também sobre a alimentação e outros aspectos não tão dolorosos quanto as doenças, mas importantíssimos para o seu conhecimento. Daqui a pouco nós voltamos com o Dr. João Paulo Lemos. De volta com o Dr. João Paulo Lemos, hoje falando sobre o sistema digestivo. Não se engana, porque o sistema digestivo começa na boca e acaba lá no final. Tem um longo processo, né, doutor? Sim. Mas importante, porque você pega toda a parte interior, exterior e interior. Fora exterior, vamos falar da alimentação. Né? Alimentação, sim. A importância da alimentação para a saúde do sistema digestivo. Os alimentos, Juninho, a gente tem aqueles que falam que a gente é aquilo que a gente come, né? E isso tem um certo fundo de verdade nisso, né? Afinal de contas, o nosso organismo todo ele é feito de carboidrato, de proteína, de lipídios, de vitaminas, sais minerais. E isso é conseguido através de quê? Através da alimentação. Então, massa magra, musculatura, massa óssea, né, nossa ossatura e etc. Isso tudo depende daquilo que a gente come. Você falou uma coisa interessante, essa questão da divisão, do balanço alimentar. Carboidrato, proteína, e hoje nós vivemos num mundo que cada dia tem uma dieta diferente. Exato. Não carboidrato, o excesso de proteínas, excesso de fibra. Existe uma dieta padrão mais saudável no que diz respeito à saúde. Com uma coisa é ser saudável, outra questão estética. Certo. Juninho, a alimentação hoje em dia tem uma atenção muito grande da mídia, das redes sociais, né, de diversos profissionais, médicos e não médicos. Eu sempre levo em consideração, e é o que eu acredito, que tudo em excesso faz mal. Eu acho que a moderação é o principal de tudo isso. Então, assim, quando você faz dietas que são dietas restritivas em determinado tipo de alimento, né, por exemplo, a dieta low carb, que você tira os carboidratos, então, enfim, essas dietas que tira completamente, de forma radical, um dos elementos que são fundamentais para a gente, eu acho que isso não faz bem, sinceramente. Extremo, né? O extremo não faz bem. São dietas difíceis de você, quanto mais radical a sua dieta, melhor o resultado, sem dúvida, você perde peso, mas é mais difícil de você manter aquela dieta a longo prazo. Não tem importância nenhuma você perder peso por 2 semanas ou 3 semanas, você tem que manter aquilo para a sua vida, por meses, por anos, para que aquela perda de peso, de fato, reflita no seu organismo como algo que lhe fez bem. Agora, existem alguns alimentos específicos que são mais agressivos ou é questão de resistência? Por exemplo, pimenta, chocolate, sim. Algumas pessoas têm a questão do leite. Sim.
Vai depender muito de cada paciente, né? Lógico que se o paciente tem uma intolerância à lactose, sim, nós vamos tirar a lactose de forma radical da alimentação. Agora, a intolerância à lactose é uma doença, que tem diagnóstico, tem como você definir se tem ou não tem, né? O glúten é extremamente maléfico para quem tem a doença celíaca, né? Mas não tão maléfico assim para quem não tem essa doença. O glúten, coitado, ele foi colocado aí como um grande vilão nos últimos anos, né? E é uma alimentação que nós estamos acostumados a alimentar de glúten, de coisas que contêm glúten, há várias décadas, há centenas de anos, sem ter problema algum. O mais importante é a moderação, o mais importante é você fazer uma dieta balanceada, como a gente disse, não é fazer dieta, mas fazer reeducação alimentar, isso é muito importante. Agora nós temos a questão dos alimentos industrializados, ketchup, mais aqueles outros com conservantes, são nocivos ao sistema digestivo? Claro que são, quanto mais natural a sua alimentação, melhor. Ela deve ser balanceada e o mais natural possível, né? Eu estava te falando da reeducação alimentar, é saber que você pode comer gordura, você pode comer carboidrato, pode comer proteína, mas isso tem uma proporção adequada desses alimentos na sua alimentação diária. Você comer só proteína vai fazer mal, você comer só gordura vai fazer mal, tem que estar balanceado. O Rodrigo Paiva, que é um nutricionista aqui da nossa cidade, bastante conhecido, que já passou pelo seu programa, ele bate nessa tecla direto, né? Os radicalismos geralmente não levam a nada. Tem resultados bons, sim, mas a curtíssimo prazo, sem repercutir esses resultados no estado geral de saúde dos pacientes. Agora, no que diz respeito ao sistema digestivo, tanto nos pós quanto nos contras, qual é o peso da questão genética? Sim, a genética, como tudo em nosso corpo, é muito importante, né? Determina vários desfechos da nossa vida. Você falou agora há pouco, no último bloco, sobre os cânceres, né? Os cânceres têm uma relação grande com a genética. A própria doença do refluxo que nós comentamos aqui, a gente verifica história familiar nos pacientes que têm doença de refluxo grave. Então a genética, de forma geral, a doença celíaca, a intolerância à lactose, tudo isso que nós falamos até agora aqui são doenças que têm sim a parte que é influenciada pelos hábitos do paciente, sim, mas a genética está atuando sobre todos esses problemas. Mas existe uma ligação mínima de genética, por exemplo? Primeira linha, segunda linha, bisavô, tio, claro. Sim. Qual é o fator de preocupação? Sim. Meu tio teve... Normalmente os grandes riscos estão presentes naqueles parentes de primeiro grau. Né? O primeiro grau é um pouquinho diferente do direito, né? Mas a medicina e o direito tem uma diferença entre primeiro grau e segundo grau, mas irmãos, filhos, pais... São aqueles que quando se pula uma ou duas gerações, o risco é menor? Por exemplo, menor. O avô teve, mas o pai não teve. É bem menor porque a carga que a gente carrega, a carga genética que a gente carrega de parentes mais distantes, ela é menor. Porque hoje um grande vilão associado à alimentação, também a questão da obesidade que nós vamos falar, sim, é o estresse. Sim, sim. E às vezes a pessoa ela tem tanta preocupação por causa da genética que ela acaba adoecendo, sim, de se preocupar. Certo. A ansiedade, ela engorda, né, Juninho? Existem poucos... E adoece. Existem poucos sortudos que, quando estão ansiosos, param de comer, perdem o apetite. A maioria... Mas eu acho que só de ter ansiedade já não é sorte. Exatamente. A ansiedade, de forma geral, né, nós estamos falando do aparelho digestivo, mas ela interfere no sistema neurológico, no sistema cardiovascular, de forma sempre maléfica. Né? O estresse, ele repercute nessa questão do ácido, da produção de ácido? Sem dúvida, isso está comprovado. Digestão. Isso é comprovado. O estresse, ele, no nosso organismo, ele é traduzido em uma secreção maior de um hormônio chamado catecolaminas. Essas catecolaminas, elas levam à produção de ácido no estômago, piorando doença de refluxo, piorando quadros de úlcera gástrica, provocando mal, enfim, aos pacientes. Bom, e qual seria então um conselho prévio no que diz respeito às medidas protetivas ou preventivas? Exames, regular a alimentação, regular o estresse? A prevenção das doenças do aparelho digestivo, primeiramente, elas passam por bons comportamentos diários de vida. A gente já falou aqui da alimentação, uma alimentação adequada, balanceada, e também a atividade física, Juninho. A atividade física, ela também, assim como ela interfere na atividade respiratória, na cardíaca, ela vai interferir diretamente no aparelho digestivo.
vai controlar o peso e vai melhorar a secreção de determinados hormônios que são produzidos no aparelho digestivo. Eu acho que eu estou com a pessoa certa até para desmistificar. Uhum. Fazer exercício de barriga cheia é arriscado? Não é arriscado. Né? As avós agora vão ficar bravas comigo, né? Nadar depois de almoçar, nadar depois de almoçar, tomar banho de barriga cheia, meu avô vai ficar triste comigo. Mas não é que eu me esqueço, essas questões são lendas urbanas, tem de fato algum impacto? São lendas, não são, não tem nenhuma comer uma feijoada e jogar um futebol. Exatamente, porque o seu organismo ele gasta energia para poder digerir um alimento, isso é verdade. Né? Então, quando você come um alimento complexo demais, como é uma feijoada, naturalmente o seu organismo está gastando energia para digerir aquilo, ele está jogando a corrente sanguínea, jogando sangue para a corrente sanguínea do aparelho digestivo, para que as enzimas entrem em contato com os alimentos, para que os alimentos sejam absorvidos, para que os hormônios digestivos sejam produzidos. Então, não vai faltar vascularização, vai faltar sangue na musculatura, vai faltar sangue em outros locais, então não é adequado. O adequado é que você reserve energia para que faça digestão. Porque tem muita gente que não gosta de tomar banho e usa essa desculpa, exatamente. Não tem problema. Exatamente, não tem essa desculpa. Ninguém vai morrer no chuveiro porque tomou banho depois do jantar. Da barriga cheia. De jeito nenhum. Bom, já falamos no geral, agora eu quero entrar de fato na sua especialidade, que é a cirurgia geral, você é cirurgião geral, mas especificado aí na questão bariátrica. Exato. Então no próximo bloco nós vamos aí entrar a respeito do pessoal que tem obesidade, a questão estética, a questão de saúde e uma série de outros assuntos que é de interesse geral. Não sai daí. Bom, agora vamos de fato ao que interessa, já rodeamos bastante. Bom, doutor João Paulo, você é especialista em cirurgia bariátrica e metabólica. Sim. Tem diferença de uma para outra? E qual é essa diferença? Tem sim, Juninho. Essa pergunta é excelente, essa pergunta. As outras não foram, não? Também. É igualmente excelente. Igualmente excelente. Então pode continuar. Bom, por que desse nome metabólica? Na verdade é a mesma cirurgia, é o mesmo tratamento. A história da cirurgia bariátrica, ela começou lá na década de 60, as primeiras cirurgias. E agora, não tem muito tempo isso, a gente começou a descobrir determinados efeitos da cirurgia bariátrica que a gente não sabia que nós teríamos com essa cirurgia. Esses efeitos são os efeitos metabólicos. O que a gente começou a perceber que é super interessante? O paciente diabético que operava a cirurgia bariátrica, ele era obeso e tinha diabetes. Ele operava a cirurgia bariátrica e o que acontecia? No segundo dia pós-operatório, ainda dentro do hospital, o paciente não tinha nem perdido o seu peso ainda, não tinha perdido o peso, tinha 2 dias apenas de cirurgia, ele já melhorava os níveis de glicose do sangue. Poxa, então a gente imaginava que o mecanismo da melhora do diabetes era a perda de peso. Então não era de se esperar que o paciente melhorasse em tão curto espaço de tempo. Então a gente começou a pesquisar isso e a gente começou a perceber que essa cirurgia, ela não somente serve para perder peso, mas ela altera hormônios que são produzidos no aparelho digestivo e que eram desconhecidos até então e que têm um papel fundamental na saúde do aparelho digestivo das pessoas. Então é a finalidade. Exato. A bariátrica eu imagino que seja mais por peso e a metabólica até questão de diabetes, por exemplo. Exatamente. A cirurgia bariátrica metabólica, ela é indicada hoje, inclusive, desde 2017, isso é bastante recente, uma portaria de novembro de 2017 do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina, liberando a mesma cirurgia bariátrica que a gente faz para os pacientes diabéticos e obesos, para pacientes diabéticos que não são tão obesos assim, que tem um IMC entre 30 e 35. Imagino que pouca gente saiba que existe, então, hoje uma operação para diabetes. Exatamente. Desculpa os colegas clínicos, endocrinologistas, mas o cirurgião entrou nessa área de tratamento de diabetes e, de fato, com uma ferramenta que tem bastante resultado. Isso não dispensa de forma alguma o tratamento clínico. Quando a gente entra nessa área da endocrinologia, isso gera um certo atrito entre essas especialidades, inclusive a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica têm feito diversos encontros em conjunto, porque a gente percebe que os dois têm muito a dar para os pacientes com diabetes. Agora os efeitos, porque a questão bariátrica é para perda de peso. Sim.
A pessoa que faz a metabólica, ela também tem essa perda de peso? Também tem perda de peso. E se ela já for magra? Sim, sim. Essa cirurgia, Juninho, a gente no passado, a gente fazia um tipo de cirurgia que a gente se assustava com a quantidade de peso que o paciente perdia. Eram cirurgias extremamente desabsortivas, que a gente fala. A gente deixava, eu te falei de um intestino que mede em torno de 4 a 8 metros, a gente deixava 50 centímetros de intestino no paciente. Isso fazia com que o paciente perdesse tanto peso que a gente tinha que reverter a cirurgia, ou então o paciente morria de desnutrição. Hoje, a cirurgia, a gente consegue balancear essa perda de peso. É raríssimos os casos que que o paciente perde mais peso do que a gente desejava. É raríssimos os casos que a gente tem que o paciente desnutre, que o paciente desidrata, que o paciente tem problemas graves de saúde porque perdeu peso em excesso. Isso hoje é feito por conta da técnica cirúrgica que é utilizada hoje, que é uma técnica que evoluiu bastante ao longo do tempo. Eu queria te perguntar a questão dos procedimentos, porque a gente escuta muito falar a questão do anel, do balão, sim, sim. Né, redução de estômago. Quais são os métodos mais eficazes, quais são os possíveis e quais sim. são os permitidos? Quando o paciente faz essa pergunta, eu sempre digo que a técnica mais eficaz, ela depende do paciente. Não existe uma técnica que é eficaz para todo mundo, existem várias. E elas devem ser escolhidas de forma muito criteriosa. É como se fosse uma grande escada com diversos degraus. A gente tem algumas intervenções que são muito potentes, mas que provocam também grandes repercussões. Então, às vezes, a gente não precisa de uma potência tão grande. É como matar uma formiga com canhão. A gente vai matar a formiga, mas com uma energia desnecessária. Então, o primeiro degrau seria os tratamentos clínicos, então com atividade física e reeducação alimentar. O segundo degrau seria tratamentos injetáveis com determinados hormônios, como medicações que são aplicadas, como Victoza e outros mais, que servem para perder peso, mas são injetáveis e têm os seus problemas e seus efeitos colaterais. Bom, subindo um pouquinho mais o degrau, vem os tratamentos endoscópicos. Né? Hoje a gente tem o balão, no primeiro degrau da endoscopia, e a gente tem também a aplicatura do estômago. É uma costura que se faz dentro do estômago, não retirada. Sem retirada de nada, sem cortar absolutamente nenhum. Foi desenvolvido um aparelho que consegue fazer esses pontos por dentro do estômago, sem cortes externos, por via endoscópica. Esse tipo de técnica não compete com a gente. Na verdade, existe uma certa competição, às vezes, em alguns profissionais. Não, a minha técnica é melhor, a outra. Não é. Existe a técnica que é melhor para determinado paciente e outra que é melhor para outro paciente. Acima das técnicas endoscópicas, a gente tem as cirurgias. E as cirurgias, existem 3, 4, hoje em dia até um pouco mais de procedimentos que são realizados, mas na prática rotineira, 2 procedimentos, o sleeve, que é a gastrectomia vertical, e o bypass, também conhecido como FOB Capella. FOB Capella é o nome que se dava na época que a gente fazia a cirurgia ainda aberta. Hoje a gente faz por videolaparoscopia, né? O FOB Capella sim colocava um anel, que você disse. O anel ele vem sendo abandonado, Juninho. O anel ele provocava muita dificuldade para os pacientes engolir os alimentos. Quando a gente conversa com pacientes que operaram há mais tempo, a gente escuta uma queixa muito frequente de que eles não conseguem comer carne, não conseguem comer determinados alimentos, e isso hoje a gente não verifica mais, simplesmente porque retiramos o anel dessa cirurgia. Porque é um corpo estranho, né? É um corpo estranho, ele provocava erosão da parede gástrica, alguns anéis eles entravam para dentro do estômago e a gente tinha que retirar esses anéis. Então não é infrequente a gente ter que reoperar um paciente para tirar o anel que era colocado naquela época. E com diz respeito ao metabolismo pós-operatório? Há alguma diferença no metabolismo da pessoa? Ela sente alguma rejeição, alguma alteração? Sim, por isso o nome do metabólico na cirurgia. Há sim uma diferença metabólica, então não é somente reduzir o tamanho do estômago. O paciente ele de fato come menos durante um bom tempo. Ele tem uma redução do apetite. Existem hormônios relacionados à saciedade ou apetite que eles são reduzidos quando a gente faz a cirurgia. O primeiro hormônio que se descobriu e que foi a grande descoberta da cirurgia bariátrica foi a grelina.
que é um hormônio produzido no fundo do estômago, que quando a gente faz essa cirurgia e principalmente quando a gente desvia o alimento no intestino, como a gente faz na técnica do bypass, os níveis desse hormônio caem muito e o paciente ele tem menos fome de fato. Sem falar aqueles hormônios que controlam, mais uma vez lá, a glicemia, os níveis de glicose na corrente sanguínea. O GLP, que é uma sigla de um hormônio importantíssimo para o metabolismo da glicose, para o funcionamento da insulina, a atividade desse hormônio é melhorada com a cirurgia bariátrica. Então, sem dúvida nenhuma, metabolicamente os pacientes se modificam e se tornam mais saudáveis após a cirurgia. Se fala muito a respeito das mulheres grávidas. Importante que se observe um período até para engravidar. Sim, sim. Quais são os cuidados da grávida antes e depois da operação? Esse tema é muito importante e suscita muita dúvida nas pacientes, né? A gente tem uma procura cada vez maior de mulheres jovens que ainda não têm prole, ainda não tiveram filhos, procurando pela cirurgia bariátrica. Operar antes de engravidar é uma boa opção, tá, Juninho? É bom frisar isso, porque a grávida obesa, ela é considerada uma grávida de risco, né? A gestação tem muito risco quando se gera uma criança com obesidade, risco de diabetes gestacional, de hipertensão específica da gravidez, de eclâmpsia e pré-eclâmpsia na gravidez é muito maior nas pacientes obesas. Sem falar que a obesidade interfere diretamente na fertilidade das pacientes. Os pacientes são inférteis, os pacientes obesos. Agora tem um período que deve esperar pós-operatório para engravidar? 1 ano pelo menos, Juninho. Pelo menos 12 meses. Isso porque a cirurgia provoca uma série de alterações, né, dentro do abdômen dessa mulher e alterações metabólicas, como a gente acabou de dizer. E essas alterações, o organismo leva um tempo para poder se adaptar a essas modificações. Então, se você acrescentar mais uma alteração metabólica drástica, né, que é o que consiste uma gravidez, a gente pode ter problemas sérios como deficiência de ferro, deficiência de cálcio, de ácido fólico, de vitamina B12. Então, convém esperar pelo menos 12 meses para engravidar depois de uma cirurgia bariátrica. Agora, não podemos fechar o programa sem falar sobre um outro fator externo, que é a condição psicológica. Sim. Ansiedade, porque é comum as pessoas operarem e engordarem de novo. É muito comum. É muito comum e isso é importante dizer isso para os pacientes de uma forma muito clara no pré-operatório. A cirurgia não é um milagre, né? O cirurgião ele não é um santo milagreiro. Ele simplesmente faz uma coisa que é até tecnicamente fácil, desde que se treine para isso, que é a redução do estômago e o desvio do intestino. Isso não vai resolver, não vai transformar uma pessoa obesa numa pessoa magra do dia para a noite. A obesidade ela é multifatorial. A gente recentemente fez um grupo de estudos aqui na cidade que teve uma adesão sensacional de médicos e não médicos, com mais de 150 pessoas presentes, multidisciplinar, para discutir a obesidade. Obesidade, a gente precisa do fisioterapeuta, a gente precisa do nutricionista, a gente precisa do cirurgião, do endocrinologista, do cardiologista, do pneumologista. A gente precisa de uma série de profissionais. Vezes a fome está aqui, né? Não aqui. A obesidade é na cabeça, né, Juninho? A gente opera a barriga, não opera a cabeça. O centro da saciedade está na nossa cabeça. Se nós estamos ansiosos, nós falamos sobre isso, a gente come mais, né? Problemas no trabalho, problemas emocionais, isso tudo influencia no paciente que é obeso. Então, a ajuda dos profissionais da psicologia e da psiquiatria é uma exigência que está presente no protocolo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, está presente como exigência de qualquer operadora de saúde que autorize, né, a cirurgia, que o paciente passe por esses profissionais, não só no pré-operatório, mas extremamente importante que continuam acompanhando no pós-operatório também, indefinidamente. Isso é para a vida toda. Assim como o hipertenso vai no cardiologista pelo menos uma vez por ano, o paciente obeso operado, ele deve procurar a equipe multidisciplinar pelo menos uma vez por ano para o resto da sua vida. Doutor, eu só tenho que agradecer novamente. Gostaria que você deixasse suas considerações finais e o seu contato. Pessoal de casa, pode ser que queira te procurar, fique à vontade, o espaço é seu. Perfeito. Juninho, mais uma vez eu agradeço bastante a oportunidade, né, o prazer de estar aqui nessa mesa aqui sendo entrevistado por você.
Você é um grande amigo nosso, um antigo amigo nosso, né? Desde os tempos de Colégio Dom Silvério, de Colégio Anglo. Vou ter que mencionar que você foi meu primeiro entrevistado. Nosso primeiro, eu fui o primeiro entrevistado desse... Foi meu cobaia. Exatamente, ainda lá nos anos de 1997, 98. Mas no trabalho de escola. Éramos jovens, uma farra danada, mas fizemos a primeira entrevista que a gente tem que recuperar e colocar também, colocar no ar essa entrevista, vai ser muito interessante para os seus telespectadores. Você virou médico, eu estou na comunicação, eu posso perder meu trabalho. Verdade, melhor não. Verdade. Amiga sincera, na verdade. Mas muito obrigado, viu, Juninho? Para quem quiser nos procurar, nós somos cirurgiões em todos os hospitais da cidade, no Hospital Nossa Senhora das Graças, no Hospital da Unimed. Mas é importante, igual você falou, Rodrigo, um dos meus primeiros entrevistados foi o Rodrigo Paiva. Uma pessoa do Maranhão assistiu o programa e pediu o contato. Então, site, telefone, é importante porque o programa ele gira. Muitas vezes a pessoa de longe quer ter o seu contato. O consultório, o telefone é o DDD 31 3771 5036 e o nosso site é o meu nome, joaopaulolemos.com.br. Vai estar aí embaixo agora, o Zé vai colocar pra gente. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer enorme. Obrigado, viu, Juninho? Fico muito feliz pelo convite e estou à disposição, tá? Forte abraço. Fechamos mais um programa Entre Linhas, novamente falando de saúde e em breve um novo convidado com um novo assunto. Tchau.